Amados do Senhor Jesus, eu quero vir saudar com a paz gloriosa do Senhor Jesus e dizer, amados, da alegria de estar convosco nessa noite. Seria muito melhor, lógico, se estivéssemos juntos, unidos, mas estamos unidos em espírito e cremos que muito em breve estaremos juntos novamente. Mas, amados do Senhor Jesus, nós vamos hoje fazer assim uma sinopse, um resumo rápido da nossa lição que seria dada hoje, quarta-feira. A lição de número 10, estamos um tanto atrasada, mas devido a alguns problemas e o pastor precisou atrasar um pouco essa lição. Mas a lição de número 10, amados, dando continuidade no nosso trimestre, o título da nossa lição diz assim: só o Evangelho muda a cultura humana. Bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho, queridos, ele muda. Não é a cultura de um povo. Ele muda, na verdade, a cultura deixada pelo pecado, deixado após a queda do homem, aquela cultura pecaminosa, aquela cultura em que o pecado está entranhado dentro de nós. O Evangelho muda a cultura pecaminosa. Cultura, amados, veja bem, ela é o conhecimento, ela é a crença, a lei moral, costumes e hábitos de um povo. Nós temos vários exemplos. O nosso país, ele tem uma cultura, o Brasil. Os irmãos da África têm outra cultura. Eles dançam, louvam ao Senhor com danças. Isso é a cultura de um país. Mas a cultura, amados do Senhor Jesus, em que a nossa lição quer falar e abordar nessa noite, é que o Evangelho não muda a cultura de um país, a não ser que essa cultura esteja contrária aos parâmetros da palavra de Deus. Aí, na verdade, o Evangelho precisa mudar essa cultura errada, de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se sobrepõe a tudo, inclusive costume de um povo. Se esse costume for um costume distorcido da palavra de Deus, a palavra de Deus muda. Mas o que a lição de hoje ela quer dizer, que na verdade, amados do Senhor Jesus, a cultura que é mudada não é essa cultura, costume de um povo. Como eu já disse, eu já frisei, é a cultura errada, é a cultura em que o homem adquiriu após a queda no Éden. Nós vemos, amados do Senhor Jesus, que a palavra cultura ela é de origem latina. Ela vem de cultivar a terra. Cultivo é semear. Com o passar do tempo, a sociedade, o termo cultura, ela passou a ser cultura como crença e hábitos de um país. Então, amados do Senhor Jesus, segundo a palavra de Deus, segundo o nosso texto bíblico, bendito seja o nome do Senhor, o texto áureo nos diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que devemos para conosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus, o vivo, verdadeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 9. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E a verdade prática diz assim: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem serem transformadas pelo Evangelho de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, como eu já disse no início da nossa fala e no início da nossa lição, a cultura, queridos, a cultura odierna, a cultura em que o homem, ele criou após a queda do homem, após o pecado de Adão, é uma cultura errada, é uma cultura contrária à palavra de Deus. Então, essa cultura nós não devemos segui-la, precisamos mudar. É por isso que o homem precisa nascer de novo, para ele adquirir um novo caráter,
o nascimento de um novo homem. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa é a cultura que o Evangelho muda. Nós não podemos nos moldar, queridos, à cultura da atualidade. É muito comum hoje, queridos, é muito comum o pecado, a profanação, o erotismo, a pornografia. Hoje tornou-se uma cultura, é muito comum. Mas só, queridos, que nós, como crentes, servos, salvos na pessoa do Senhor Jesus, nós não podemos aceitar essa cultura. Nós não podemos, queridos, compactuar com a cultura mundana, com a cultura que está contrária à palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra de Deus diz assim, no tópico 2 do primeiro tópico, diz assim: a cultura dos gentios. Por o homem ter havido perder o conhecimento de Deus, que foi transmitido ao patriarca Noé, logo após o dilúvio, eles passaram a adorar mais a criatura do que o Criador. A partir daí, queridos, as coisas ficaram soberbas, as coisas ficaram contrárias à palavra de Deus. Então, a antropologia hoje, ela é uma cultura que ela vê o homem como um fenômeno sociológico, a cultura da prostituição, a cultura do homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Tem sido, na verdade, a cultura em que nós vemos hoje em nossa sociedade. Queridos, mas a cultura do povo de Deus, a visão do povo de Deus quanto à cultura, ela tem o fundamento na inspirada palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, os fundamentos da Bíblia. Glorificado seja Deus. Essa é a cultura que nós devemos ter a partir do novo nascimento. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O homem, amados do Senhor, ele foi posto no Éden para lavrar a terra, para cultivar a terra, a partir da criação divina. Mas devido ao pecado, amados, toda a cultura, ela se pôs-se contra Deus, como eu já disse no início da lição, né? O homem foi colocado no jardim do Éden, ele tinha tudo, ele teria que apenas cultivar a terra. A origem da palavra cultura é essa, é cultivar a terra. Mas devido à queda, nós vemos que a cultura passou a ser uma cultura totalmente paradoxa, contrária, ofensiva à palavra de Deus. Então, amados do Senhor Jesus, se não tivesse acontecido a queda do homem, a cultura seria a extensão da promessa divina. Mas como o homem caiu, então a cultura ela distorceu totalmente a palavra de Deus. E nós vemos, amados do Senhor Jesus, que a cultura do homicídio hoje, a cultura do homicídio está como uma coisa comum. Praticar o homicídio hoje é uma coisa muito comum. E nós vemos, queridos, que na cultura antiga, o homicídio, ele foi celebrado. Lameque celebrou a morte daqueles dois homens. Hoje nós estamos vivendo infelizmente, nós estamos vivendo tempos em que a cultura distorcida da palavra de Deus, o homicídio é uma coisa hoje de muita vantagem. Nós vemos que hoje a vida não tem mais nenhum valor. As pessoas matam por R$1, às vezes por nada. Então nós estamos vendo, querido, que essa cultura, a palavra de Deus precisa mudar. É essa cultura que a palavra de Deus muda. Bendito seja o nome do Senhor. Uma outra cultura que tem se tornado muito banal, muito comum, é a cultura do erotismo. O erotismo hoje está impregnado, queridos, na cultura humana. O casamento foi banalizado, não vale mais nada. As leis morais não valem mais nada. Então, queridos, nós estamos vendo que o erotismo, a pornografia, ela tem se estendido de uma maneira tão tremenda que ela tem muitas vezes até entrado dentro da igreja do Senhor. E é por isso que os pastores,
através dos homens de Deus, o anjo que o Senhor colocou, a igreja, ele precisa orientar, doutrinar, disciplinar a igreja do Senhor, que essa cultura desenfreada do erotismo, da pornografia, está aí no mundo, não é para estar dentro da nossa igreja. É essa cultura mundana que o Evangelho muda. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados do Senhor Jesus, o Evangelho transforma, glorificado seja Deus, a cultura errada dentro de nós. Não é a cultura de um povo, um hábito, tradições, por exemplo, a linguagem coloquial, uma linguagem popular, não é essa cultura que o Evangelho muda. E como eu disse, se for coisas contrárias à palavra de Deus, não é a cultura de um povo, a cultura como o costume de um povo, mas o costume, volto a dizer, dentro da palavra de Deus. É a cultura em que o mundo, a sociedade odierna, tem colocado em nossa mente, tem tentado colocar no meio do povo de Deus. E a nossa lição deixa bem claro, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, que o Evangelho, ele muda a cultura errada. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Amados, a cultura atual, ela não difere nada da cultura diluviana. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos, queridos, que o nosso patriarca Noé, ele avisava o povo, ele comunicava ao povo, mas as pessoas não criam, não acreditavam. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vivendo isso. A igreja do Senhor, ela tem anunciado que Jesus vai voltar. Nós estamos vendo, queridos, a calamidade. Nós estamos vendo, querido, pestes tremendas como nunca nós vemos. E isso aí, amados, a igreja está alertando, a igreja está dizendo todos os dias, glorificado seja Deus, Jesus está voltando, deixem esse pecado, deixem o mundo. Queridos, nós vivemos num mundo, infelizmente, que está desafiando totalmente a palavra de Deus, e a igreja do Senhor está avisando, está comunicando: arrependa-se em nome de Jesus, aceite a Jesus como Salvador, converta-se de verdade, e o Evangelho tem o poder de mudar, aleluia, o seu caráter errado, o caráter que foi formado contra a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que essa palavra possa, queridos do Senhor, entrar nos vossos corações, e que a cultura do Evangelho, na verdade, esteja impregnada dentro de nós. Bendito seja Deus. Se alguma coisa nós trazemos dentro de nós que ainda nos traz a natureza adâmica, e que muitas vezes a gente diz: eu nasci assim, eu não posso mudar, é mentira do diabo. O Espírito Santo, a palavra de Deus, ela muda, aleluia, a palavra muda. Bendito seja o nome do Senhor. Nicodemos, ele precisou nascer de novo para ver o reino de Deus. Se nós não nascermos de novo, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, com o coração transformado, não veremos a Deus. Então a nossa cultura, ela tem que estar dentro dos padrões bíblicos. A nossa cultura tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a igreja do Senhor em Serra de São Bento, a Assembleia de Deus em Serra de São Bento. E muito em breve, logo por esses dias, nós estaremos juntos outra vez, adorando Alamanachubri, Comanabachubri Andevas, ao Deus que faz, ao Deus soberano, ao Deus que é e que será eternamente, o Deus, o soberano, o eu sou. Nós nos reuniremos muito em breve, amados do Senhor Jesus. Permaneçamos firmes, constantes na obra do Senhor. Que o Senhor Jesus os abençoe. Glória a Deus.